Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, deixe seu comentário, seu feedback. Então vamos começar aqui com a análise do Bitcoin e criptomoedas. Então batendo sempre nessa tecla, a gente está numa crise financeira, uma recessão iminente para se desenvolver, colapso econômico no mundo inteiro tende a suceder, recorde de recuperação judicial sucedendo no Brasil e muitas empresas quebrando também no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. E temos aqui a MicroStrategy, que comprou ao longo de 4 anos 200 mil bitcoins, e a gente tem a BlackRock, né, há alguns meses atrás comprou esses 200 mil bitcoins. Então a BlackRock, esses grandalhões e outros grandalhões comprando Bitcoin nessa situação, é um sinal de que a grana tende a migrar para o mercado de criptomoedas. E mesmo o Bitcoin a $70 mil mais ou menos, ele tende a bombar mais cedo ou mais tarde. Em 2025 que ele tende a explodir e atingir os $100 mil, que é o alvo do Bitcoin que eu estabeleci pelas minhas projeções. Então a gente tem aqui o gráfico semanal do Bitcoin, aquele suporte da análise anterior, da qual eu alertei, que é um suporte com rompimento falso 2 vezes, onde fortaleceu o suporte. Então, só explicando rapidamente de novo, você tem um suporte. Quando tem rompimento do tipo falso, por exemplo, a sombra rompe e o corpo fica totalmente acima do suporte, isso fortalece o suporte, é chamado de rompimento falso. E aqui ocorreu outro rompimento falso com sombras menores, mas é um tweezer bottom, uma pinça de fundo, padrão pinça de fundo. Então, esse suporte caracterizado por este candle, ele foi fortalecido. Ele não foi enfraquecido, ele foi fortalecido. E estamos em uma tendência de alta no gráfico semanal e a probabilidade é o mercado bombar e subir. E por que ele tende a bombar o semanal? Porque o mensal está dentro do ciclo da tendência de alta, da qual eu já falei aqui muitas vezes. Deu o sinal Eagle aqui, que é um dos sinais, tem probabilidade de 80% do mercado formar aquele fractal de 3 ondas de alta amarela aqui. Existe 80% de probabilidade de se fazer, e o Bitcoin ele fez a terceira onda. Ele está fazendo um pullback natural da tendência para fazer a terceira onda de alta. Tá? A terceira onda de alta do ciclo. Na terceira onda de alta, se tiver força, ele fará a quarta e assim sucessivamente. E o especulador profissional, ele analisa a força e continua posicionado ou comprando ao longo da tendência. Quando a tendência enfraquecer, tende a fazer aquele ABC corretivo e o especulador para de comprar para comprar aqui, ou se iniciar uma tendência de baixa, ele vai fazer o DCA das suas criptomoedas lá no fundo do poço. Então, operacionalmente, é isso que se planeja e devemos executar e fazer. Então, a probabilidade é bombar. Agora, pode ser que congestione um pouco, o mercado congestione um pouco e depois ele decola. E existe aquela frase de Warren Buffett que diz, né, o dinheiro, o lucro do mercado vai para os pacientes, sai dos impacientes para os pacientes. Então, o mercado, uma tendência de alta, ela congestiona, sobe, congestiona, é assim que funciona. Às vezes faz uma correção forte, congestiona um tempo e depois atinge lá aquele valor futuro projetado. Então, os pacientes conseguem colher os frutos. Os impacientes, infelizmente, não conseguem colher os frutos. A dominância do Bitcoin. O gráfico de dominância do Bitcoin. No gráfico semanal, né, ele tendia a fazer o ABC e falhou e continua subindo. Agora, o market cap das altcoins, a dominância das altcoins excluindo o Bitcoin, embora tenha caído, está aqui numa região de suporte fortíssimo. Ou seja, o Bitcoin está em tendência de alta e tende a bombar. Então ele tende a influenciar as altcoins a subirem também. Nós temos aqui uma região de suporte fortíssimo
que é na média 8,9. Só que não é só bater na 8,9 que o mercado vai explodir para cima. A gente tem um ciclo de tendência de alta ativado na dominância das altcoins aqui. Altcoins excluindo Bitcoin. Deu um sinal Eagle pela nossa estratégia aqui. Probabilidade de 80% de fazer aquelas 3 ondas de alta, e nós estamos só na primeira onda de alta. Nós estamos aqui em uma região de suporte muito forte. Ou seja, o Bitcoin ele teve uma queda, congestionou, etc. Muitas altcoins desvalorizaram. Muitas caíram, muitas meme coins caíram muito. E nós temos essa região de suporte aqui na dominância das altcoins, tirando o Bitcoin. Ou seja, estamos dentro do ciclo de tendência de alta, da qual o mercado tende a fazer aquelas 3 ondas de alta. Tende a fazer a onda 2 e depois a onda 3. Isso aqui é o gráfico semanal, ou seja, obviamente para finalizar esse ciclo até a terceira onda de alta, provavelmente ocorrerá em 2025 na questão de tempo, mas ter controle sobre o tempo em análise gráfica é muito difícil. Pode-se estimar um tempo, mas determinar realmente o tempo que vai suceder é um pouco difícil. E se tiver força na terceira onda, fará a quarta onda de alta e assim sucessivamente. E o especulador vai acompanhando a tendência. Enquanto a probabilidade se mantém para bombar, para subir, ele continua posicionado, continua segurando as suas criptomoedas, etc. Então, o que acontece? É um ponto de compra bom para altcoins no mercado. As altcoins que têm fundamentos e as altcoins com pampamentos que não são fundamentos, mas são sinais de que o mercado vai explodir cedo ou tarde e o especulador entra antes. Ou seja, dominância do Bitcoin, das altcoins e tokens, aqui nessa região explosiva, com um ciclo de tendência de alta ativado, com probabilidade de 80% de fazer essas 3 ondas de alta. Já fez a primeira, falta a segunda e falta a terceira. Bitcoin explosivo para cima para bombar. Então você pode estar comprando muitas altcoins baratíssimas, porque desvalorizou bastante por conta da queda do Bitcoin, nessa região explosiva para a dominância crescer. Daí você tem que fazer uma carteira, diversificar, porque não dá para colocar tudo em uma altcoin só. Você tem que fazer todo um esquema de manejo de risco, diversificando moderadamente, como o Warren Buffett faz. Não é para distribuir seu capital para 300 ativos, criptoativos, né? 30, ali uma carteira de 30, 50 criptoativos tá bom. Certo? Em relação às notícias econômicas, o setor de tecnologia... Então, assim, a probabilidade de altcoins bombarem, a gente está numa região ali que a dominância das altcoins tendem a crescer, cedo ou tarde, uma região explosiva. E comprar altcoins, então, vale a pena. E o Bitcoin explosivo para cima também, para continuar a tendência de alta, para ele fazer aquela onda no mensal e desenvolver e atingir o alvo de 100 mil dólares no mínimo, que é o alvo do Bitcoin no mensal, provavelmente ocorrerá em 2025. Setor de tecnologia bombando. Setor de tecnologia bombando. E oráculo de Omaha caindo fora. Isso aqui, o oráculo de Omaha é o Warren Buffett. Topo à vista em construção antes do crash. A Berkshire Hathaway de Warren Buffett se torna oficialmente a primeira empresa dos Estados Unidos fora do setor de tecnologia a atingir 1 trilhão em capitalização de mercado. Ou seja, a gente tem ali o Warren Buffett fazendo caixa e caindo fora do setor de tecnologia. Enquanto está todo mundo comprando Nvidia, provavelmente em um topo, em uma região de topo. O que vai acontecer no mercado nessa recessão que já está em andamento, já está ocorrendo, mas muita gente não oficializa essa recessão, é que vamos ter as bolsas desabando e caindo, o ouro bombando, prata bombando, metais bombando e Bitcoin, criptomoedas explodindo. Lembre-se lá da BlackRock em 70 mil comprando 200 mil bitcoins ao longo de um mês, enquanto Michael Saylor levou 4 anos para comprar 200 mil bitcoins. Ouro sendo comprado em massa por bancos centrais. Então a gente tem aqui o gráfico dos bancos centrais comprando ouro. E as compras líquidas globais de ouro pelos bancos centrais atingiram 483 toneladas no primeiro semestre de 2024.
maior volume já registrado. Isso é 5% maior que o recorde anterior de 460 toneladas estabelecido no primeiro semestre de 2023. Então a gente tem aqui, né, 2022, 2023, etc. Mas o que a gente vê aqui no gráfico é o seguinte: a gente vê os bancos centrais em 2022, 2023 comprando ouro pesado. Comprando ouro de maneira hiper mega pesada aqui. Ou seja, eles estão usando uma tática de refugiar o seu patrimônio para algo que tende a ser seguro nessa crise. Bancos centrais batendo recorde. Superando o recorde de 10 anos atrás, 2014, certo? Durante 2 anos consecutivos comprando pesado. Isso denota um sinal de crise iminente a suceder e os bancos centrais estão se refugiando em ouro. E a gente tem grandes tubarões do mercado se refugiando no Bitcoin. A BlackRock é uma delas. Vai se refugiar, mas também comprar Bitcoin para ganhar com Bitcoin. Embora o Bitcoin esteja muito valorizado e ele vai valorizar, não vai ter valorizações de 1000%, 5000% como as altcoins, ele vai valorizar no longo prazo de 3, 5 anos muito. O suficiente para que esses tubarões ganhem muito dinheiro. Então a grana tende a migrar para o ouro, para a prata e para o mercado de criptomoedas. E a gente tem que ficar de olho nessas ações da Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla, porque elas têm 30% de capitalização do mercado e elas mostram nos gráficos maiores sinal de cansaço de subida de alta, ou sinal de bull trap, ou seja, está subindo o mercado, às vezes ele faz lá uma alta, e ele está fraco, indica, toda a psicologia do mercado indica. O mercado está fraco, mas ele continua subindo, igual na crise de 2008, do subprime. O mercado subia e o povo comprando. Daí o mercado desabou depois. E é o que tende a ocorrer nesta crise. Na crise de 2008 foi quando eu comecei a minha carreira no mercado financeiro. Em relação ao dólar e o franco suíço continua liderando em relação ao dólar. O franco suíço entrou em tendência de alta em relação ao dólar americano. No gráfico, ele deu um sinal Eagle aqui. Um novo sinal Eagle aqui e tende aí a continuar a fazer topos e fundos ascendentes para cima. O franco suíço é maior do que o dólar, mas o dólar é maior do que a maioria das fiats. Ou seja, o dólar está em tendência de alta em relação à maioria das fiats. As fiats mais fortes, para você colocar sua grana como diversificação, para proteger o seu patrimônio contra a inflação, é franco suíço e dólar americano. Onde você tem moedas fiat estáveis em relação a Bitcoin e criptomoedas. E que tendem a ser mais fortes do que a maioria das moedas fiat. O que a gente tem que entender é que no câmbio, por exemplo, uma moeda fiat que está em quinto lugar no pódio, para você pode ser vantagem em relação ao real brasileiro, porque essa moeda fiat pode estar subindo muito em relação ao real brasileiro. Dólar e franco suíço são os melhores até o momento contra o real brasileiro para médio prazo. Para médio prazo, o real brasileiro tende a desvalorizar no médio prazo em relação à maioria das moedas fiat. Se a gente for pegar o USD/BRL, dólar americano contra o real brasileiro, teremos aqui um sinal de compra no gráfico semanal, onda 1, 2, 3. Então tem a probabilidade de romper esse topo e fazer a onda 5. E continuar bombando. Se tiver força aqui na onda 5, que é a terceira onda de alta, poderá fazer a quarta e assim sucessivamente, mercado bombando, mercado explodindo, o dólar americano contra o real
brasileiro. Então lá daqui a um ano e meio, você pode estar ganhando muito poder de compra tendo real brasileiro. O SDT é o mais indicado para você ter, porque é uma stablecoin digitalizada, 100% na parte digital, onde você não tem burocracia para obter dólares na forma de stablecoins. Mas a gente deve lembrar que o dólar americano na forma de USDT Tether, o Tether é como um banco, ele pode congelar seus fundos também. Então colocar tudo em Tether não é a mesma coisa que colocar tudo em Bitcoin ou em Monero, que são ambientes descentralizados. O Bitcoin é censurável, mas ele tem um nível de descentralização ainda. A Monero ela é realmente descentralizada por conta da anonimidade e não tem como controlar a mineração ali da Monero como ocorre no Bitcoin para conseguir censurar. Porque o Bitcoin, infelizmente, muitos mineradores rodam, fazem a mineração deles, mas eles têm uma blacklist que tem que seguir, se não seguirem, eles são presos em muitos países pelo mundo afora, principalmente grandes empresas de mineração. Trabalham dessa forma, infelizmente. O Ethereum também é a mesma coisa. Então há censura na rede Bitcoin e Ethereum. Mas mesmo assim tem um nível de descentralização. Agora o Tether não. O Tether é igual a um banco. Então a gente tem a situação aqui do dólar favorável para ele bombar, né? O gráfico diário aí, o dólar está numa região de alta, tende a corrigir, mas é uma correção apenas como pit stop para o mercado bombar, subir mais e desenvolver uma grande tendência de alta. Vamos ver aqui o S&P 500. A gente está vendo o Warren Buffett saindo fora, fazendo caixa. Ele vendeu mais ações do Bank of America e está deixando o dinheiro parado. O Warren Buffett não está fazendo troca de ações, ou seja, ele não está vendendo uma ação para comprar outra, como muitos gestores de fundo ou operacionalmente um investidor deve fazer em certas condições. Ele está literalmente deixando o dinheiro parado, porque não tem no que investir provavelmente. O mercado está em formação de topo, então ele está aguardando grana, fazendo caixa. Aqui no S&P 500, o que acontece? A minha estratégia, a minha metodologia, quem faz o meu curso aprende. Você tem os sinais Eagle, eu dou a amostra direto nas minhas redes sociais dos sinais Eagle. E quando forma a grande tendência de alta gerada por esses sinais Eagle, existe o chamado fractal da morte, que é o quê? É um fractal que forma e culmina numa perda de força dessa tendência e o mercado corrige. Essa correção, se não for neutralizada, pode virar tendência de baixa. Com essa informação, o especulador vai comprar, fazer o DCA aqui. Se não neutralizar, vai virar para a tendência de baixa. Então ele continua sem fazer DCA para fazer nos fundos do poço da tendência de baixa para tentar acertar fundo. Foi assim, por meio do fractal da morte, por meio dos meus sinais, e eu consegui acertar o Bitcoin lá nos 16.700 e também evitar durante toda a queda do Bitcoin ter comprado Bitcoin e ajuntado dinheiro para comprar Bitcoin lá no fundo nos 16.700, feito ao vivo, mostrado nas redes sociais, o sinal de compra do timing certo para comprar Bitcoin lá na crise da FTX, que estava todo mundo com medo, e o maluco aqui indicou compra lá. Então, no S&P 500 está acontecendo, de estar formando, está subindo, mas às vezes acontece o sinal para culminar nisso daqui, mas o mercado ele continua subindo. Isso é um bull trap, para depois ter a avalanche. É o que tende a acontecer aqui no S&P 500. Essa correção ABC era para ter ocorrido aqui. Não ocorreu. E pode ser que ele congestione aqui para fazer o que a psicologia do mercado denota pelo gráfico. E tem fundamentos indicativos de que o mercado tende a cair, que é o próprio sinal do Warren Buffett fazendo caixa, vendendo ações e ficando com o dinheiro parado sem comprar nada. Está comprado em algumas coisas, mas está fazendo muito caixa.
E há mais de um ano ele vem fazendo isso. Ele sabe de alguma coisa mais do que nós, porque ele é um mega investidor e tem informações muito importantes. O mercado está subindo, mas pode ser um bull trap para depois ter uma queda absurda e o mercado desabar. E a grana tende a migrar para ouro, Bitcoin, etc. Mesmo nessa crise. É o que tende a suceder. Vamos ver aqui, a gente tem o ouro, né? Também é importante a gente estar analisando. Então o ouro está aí, pessoal. A gente está no gráfico semanal com tendência de alta enfraquecida, ou seja, a tendência de alta do ouro está enfraquecida e ele tende a fazer essa correção. Mas essa correção, todavia, tende a ser um pit stop para voltar para a tendência de alta no longo prazo. No longo prazo. E o sinal de que os bancos centrais estão comprando muito ouro não é porque eles compraram que você tem que comprar agora. Você tinha que ter comprado bem antes nas quedas, nas correções, etc. Depois vem a notícia, mas você já estabeleceu, já se antecipou ao movimento de alta que o mercado tendia a fazer. O ouro, prata também está em tendência de alta. O problema de ouro e prata para investir é que o ouro e prata, para você guardar em casa, certos governos corruptos podem, por ordens judiciais ilegais, que são ditatoriais, podem tomar o ouro de você se eles quiserem. Em Bitcoin já fica difícil usando o OPSEC, as operações de segurança corretas. Eles nem vão saber que você tem Bitcoin ou criptomoedas, podem saber que você comprou, mas você consegue, por segurança contra criminosos, esconder suas criptomoedas e os estados corruptos não vão conseguir roubar as criptomoedas de você com as operações de segurança corretas. Então esse é o problema do ouro e da prata. Existe stablecoins de ouro da Tether. Só que o Tether, como eu falei para vocês, ele é como um banco. E ele pode congelar o seu ouro na forma de stablecoin. Mas eu não sei agora o símbolo da stablecoin da Tether aqui. Mas é uma boa jogada porque você né, consegue ali, se o seu dinheiro é limpo, etc., a Tether não vai congelar os seus fundos. Agora, um certo estado, um certo governo corrupto quiser tomar o ouro de você, está na forma de Tether, que é de outro país, e esse governo não vai conseguir tomar esse ouro de você que está na forma de Tether. Mas o ouro que você compra na forma física, daí vão saber que você comprou ouro, vão rastrear tudo e vão ainda tomar o dinheiro de você. O Tether na forma de ouro, a stablecoin de ouro, é uma boa por conta, dependendo do país que você vive, pode ser uma boa, tá? Da mesma maneira, o dólar americano é melhor você comprar Tether por conta da falta você fica livre da burocracia e também consegue comprar sem ser rastreado ou tem como você ficar enigmático na blockchain que não vão conseguir saber que você de fato tem Tether na forma de ouro, Tether na forma de dólar, etc. Então, trabalhar dentro da blockchain, mesmo centralizado, é mais vantagem dependendo de onde você mora no mundo, dependendo de que país você se encontra. Perfeito. O Ibov, rapidamente, está em tendência de alta. O Ibovespa se encontra em tendência de alta. Tende a corrigir padrões de indefinição aqui. A gente tem um padrão de liberação de baixa. A liberação de baixa tem uma característica de dois marobozus, como vem ocorrendo aqui, ó. Tá? E daí outra característica é um gap total, um gap de corpo somente, as sombras tocam o fechamento do candle anterior, e é um candle de indefinição nesse gap de corpo. Nesse caso a gente não tem gap de corpo, mas tem similaridade com este padrão, então acaba sendo um padrão
deliberação de baixa ocorrendo no Ibovespa. Ibovespa que deu o sinal Eagle, fez a primeira onda, a segunda, a terceira, quarta e quinta onda. O nosso indicador de força denota que tem força para o mercado fazer a quarta onda de alta, mas já fez a terceira onda de alta o Ibovespa. Então ele já está no final do fractal. E se der aqui o nosso indicador acionar fraqueza da tendência de alta, então poderá ocorrer o ABC corretivo. Dow Jones já fez isso, o Ibovespa ainda não fez, mas ele já fez a terceira onda de alta. Então ele está suscetível a ocorrer o sinal de fraqueza da tendência de alta e o mercado ter o seu devido desabamento. Dow Jones também está apontando isso, embora esteja bombando, subindo. Warren Buffett vendendo ações e o mercado bombando, todo mundo eufórico comprando. Temos chance do Ibovespa sofrer uma correção gigante. Para fazer DCA, ou seja, comprar ações para longo prazo no Brasil, eu não compraria neste topo aqui. Eu aguardaria a correção e monitoraria se a tendência vai enfraquecer, vai acionar esse sinal do fractal da morte, que indica essa correção gigante que pode suceder, culminando talvez numa tendência de baixa. Daí você vai guardando a sua grana para fazer o DCA lá no fundo do poço. Quando está todo mundo com medo, você está comprando e evitou comprar aqui. É isso que a minha estratégia gráfica faz para investimentos e para fazer trade também. Para fazer trade e o método de trade 100% gráfico funciona para método de investimentos. Muito bem. Então, psicologia do trader agora para a gente ver, pessoal. A gente tem esta reflexão aqui. Quanto maior o risco, maior a probabilidade de lucro. Então, muita gente prega, você tem que se arriscar muito, você tem que pedir um empréstimo gigante, você tem que vender as suas coisas e pegar essa grana e colocar tudo no negócio. Por quê? Para você ganhar dinheiro, para você ficar rico, você tem que se arriscar muito, não tem jeito. E não é bem assim. Os mestres em investimentos não acreditam que o risco esteja relacionado à recompensa, ao investir somente quando suas expectativas de lucro são positivas. Esse perito assume pouco ou nenhum risco. Ou seja, eu vou trabalhar naquela oportunidade que tem alta probabilidade de dar certo. Então existem várias oportunidades aqui. Certo? Aquelas que têm alta probabilidade de dar certo, eu entro. E além disso, eu tenho que ter custo-benefício. Ou seja, se eu perder, eu vou perder esse tantinho. Se eu ganhar, eu vou ganhar esse montão. Tá? Então, você não pode sair vendendo carro, vendendo casa e colocando toda a sua grana em um negócio. E se você perder, você pode perder tudo ou perder muito dinheiro. Você tem que investir aquilo que tem custo-benefício. Eu vou alavancar. Você pode alavancar. A minha estratégia envolve alavancagem. Mas, por exemplo, eu tive lucro. Digamos que no longo prazo ou médio prazo eu tive um lucraço. Eu posso super alavancar em uma operação e vai me tirar 50% do lucro. Mas esta operação, ela se caracteriza por ser uma operação onde eu tenho alta probabilidade de acertar. Então vou fazer um trade, tive um lucro, vou fazer um trade. Estou com um lucro lá, transformei uma conta de $1.000 em $6.000. Então eu vou arriscar $3.000 nesta operação. Vai ser 50% do meu lucro. Errei. Estou com 3K ainda. Certo? Daí lá no futuro eu recupero, chego a $6.000 de novo, $8.000. Tem uma oportunidade de alta probabilidade. Arrisco 50% do meu lucro. Mas tem que ser oportunidades de altíssima probabilidade. Tem que ter intuição do trader, que é algo difícil de ter. Leva 10 anos, 15 anos, eu tenho 17 anos de mercado. Intuição do trader não tem regras, é algo intuitivo, subconsciente, que o trader sabe que vai dar certo, é uma grande oportunidade e ele entra ali, ou investidor ou trader, entra ali pesado porque ele sabe que vai dar certo, mas não sabe por que e como. É a intuição que diz isso para ele. George Soros tem isso, Warren Buffett tem isso, eu tenho isso também. Eu tenho 17 anos de mercado. O fundo do Bitcoin 16.700, eu usei intuição de trader, não foi só técnica. IA e robôs, bots, não conseguem fazer isso. Por isso que você não deve confiar em bots, você deve
trabalhar a parte humana para investir e tomar decisões, porque tem a intuição do trader para te ajudar. Bots e IA não têm intuição de trader. Eles nunca chegarão aos nossos pés para tomar uma decisão e saber o que vai acontecer de maneira intuitiva. Claro que assim, não existe garantia, mas existe uma assertividade muito grande na intuição do trader que funciona, e geralmente a que funciona é do trader que tem 10, 20, 30, 50 anos de mercado. O pessoal que é novato não consegue ter intuição de trader ou falha miseravelmente. Então, durante as alavancagens gigantes que você faz, é 50% do lucro. Mas quando você acerta também, daí você acerta uma bolada. Daí o seu capital de 6 mil dólares vai, sei lá, para 50k, com uma alavancagem que você acertou, arriscando 50% do lucro. Não é 50% do seu capital e não é todo o lucro que você teve. Aí, quando você erra nessas jogadas pesadas de alavancagem, você já diminui o risco de novo e volta a operar na manha com risco menor. Em certas oportunidades você faz ali você se arrisca com mais agressividade. Daí quando você acerta, você ganha uma bolada. E daí você continua fazendo isso. Ou seja, em certas ocasiões raras, agora eu vou super alavancar aqui e vou arriscar 25k. Você pode errar, você volta para 25k e continua operando na manha. Mas futuramente, uma hora você acerta, você que é profissional, e aumenta os seus 50k para 300k. E aí vai indo. Quanto tempo leva para isso acontecer? Pode levar 10 anos, 15 anos. Trabalhando, ralando, para conseguir ter esses feitos. Mas você faz. Então não acha que isso aqui vai funcionar em um ano, não. Você vai pegar uma conta de $1.000 e vai transformar em 300k em um ano, não. Muito difícil. E daí já envolve sorte. Certo? Então, nunca eu devo me arriscar muito só porque a probabilidade de lucro é alta, pois não é garantido. Então, mesmo tendo aquele lucro gigante que eu mostrei no exemplo, eu não vou arriscar tudo, né? Eu já vi gente que tinha em fórum 4 bitcoins, daí ele foi operando alavancado, na sorte ele transformou em 200 bitcoins, e daí ele não soube fazer o manejo de risco. Esse que eu expliquei para vocês. Se ele, por exemplo, se arriscasse em oportunidades, alavancando, sei lá, 30 bitcoins só, e depois que perdeu ele diminui o risco e continua na manha, operando, etc. Até se recuperar do prejuízo, e depois ele continua fazendo essas jogadas com super alavancagem. Ele estaria vivo até hoje, mas ele perdeu tudo. Ele foi a 0 Bitcoin, porque ele foi alavancando, só que isso aí é amador, e na sorte transformou 4 Bitcoins em 200 Bitcoins, e depois ele achou que porque no passado ele transformou 4 Bitcoins em 200 Bitcoins, ele achou que poderia continuar fazendo isso, e ele estava errado. E isso acontece muito com iniciantes, ou seja, você ganha no começo na sorte, acha que sabe e não sabe. Você ganhou na sorte. Você ganhou na sorte. Então a gente tem que ter esse tipo de consciência. E você pode estar fazendo a coisa errada, mas você ganhou na sorte, continua ganhando na sorte, mas você perderá tudo se você não entender que você está na incompetência inconsciente, mas está ganhando na sorte. Você é um sortudo, mas no longo prazo, essa sorte ela não vai durar e você vai perder tudo. Então, pessoal, os nossos sinais de day trade que eu passo nas redes sociais, você vem aqui em cursos, provas dos lucros consistentes, você tem aqui os sinais de day trade no Twitter e Telegram e Facebook. Clicando aqui, você vai lá para a página. Então o que acontece, pessoal? O day trade você tem 0,5% somente que ganha. E eu lancei um desafio para provar que o meu método funciona, para criar o meu currículo aqui, para futuramente eu coletar dinheiro de investidores para operar para eles. E também fazer meu marketing aí com parcerias aí para fazer operações. Mas isso é para longo prazo. Já estou aí há cerca de 10 meses efetivando esses sinais. E é um setup por dia que eu passo em uma oportunidade por dia até sexta-feira. 5 chances por semana apenas. Então você tem vários gurus, vários youtubers
de análise técnica de vários mercados. Então pause o vídeo para você ver aqui os tipos de fraude que existem. E uma delas aqui, várias contas quebram, mas mostra só que ganha. Então ele mostra uma conta real para você, mas ele tem várias quebradas. E ele mostra só a que ganha. Agora pelo Twitter, Facebook e Telegram tem os links antes e depois. Então semana passada não fomos bem. Foi 0 acertos, 4 erros e um empate na Vale. Na Vale 3 que eu indiquei compra e provavelmente ela bombou hoje. Não, hoje a Vale, eu vi aqui, ela caiu, né? Ela tá caindo aqui, menos 93. Mas sexta-feira, passei sinal na Vale, deu empate, a gente não ganhou nada. Na realidade, a Vale, ela quase acertou o alvo, ó. Ela quase acertou o alvo que estava lá em cima. O sinal de compra que foi passado foi lá em cima, quase no alvo, e depois voltou e terminou empatado. Mas você tem aqui dias, semanas que teve grande assertividade, grandes operações. E são vários mercados, não é só Bitcoin. Bitcoin, bolsa americana, bolsa aqui no Brasil, mini índice, mini dólar, ouro, prata, etc. Hoje eu passei um sinal de day trade no ouro. O objetivo é provar. Você pode me seguir lá no Twitter e Telegram e seguir esses sinais e lucrar. Mas o objetivo é mais provar que o método funciona 100% pelo gráfico, sem informações privilegiadas. E no longo prazo você consegue um excelente resultado. Então são 10 meses neste desafio, vencendo esse desafio, felizmente. Vou continuar aqui trabalhando para melhorar e criando o meu currículo aqui de longo prazo, provando a minha assertividade e competência na parte de decifrar a psicologia do mercado 100% pelo gráfico. Então se você deseja aprender esse segredo, você pode aqui vir em comprar no meu site, tem o link na descrição. Você tem o treinamento aqui do Eagle Signals, que ensina todo esse método gráfico. Tem um grupo de sinais que você pode operar o grupo, entrar no grupo de sinais também. Então fique com o vídeo final para saber mais. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado pela audiência de todos. Até mais.